Pode começar. Boa noite a todos. Como foi anunciado, meu nome é Roberto. Eu estou tendo o privilégio, tenho a certeza que o que eu estou falando agora não é um verniz social. É sempre uma alegria participar da divulgação do Espiritismo. Não todas as casas têm igual importância e nível para o mundo espiritual, como eu conversava há pouco com o César, né? As obras mediúnicas dizem isso. Então, aqui tem espero corresponder à expectativa que está depositada em mim. E hoje, então, nos coube comentar uma mensagem do espírito Eurípides Barçanufo, no livro Espírito da Verdade, no capítulo 12. O título da mensagem é Em Plena Era Nova. Antes de ler a mensagem, que é a base do nosso encontro, falarei rapidamente sobre Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo é um espírito de escola no movimento espírita brasileiro, no mundo espiritual aqui ligado ao Brasil. Ele tem uma história rica de participação na história do cristianismo. E teve uma vida, na última encarnação, em Sacramento, no Triângulo Mineiro, extremamente ativa. É um espírito com multi-inteligência, né? É muito conhecido por fenômenos físicos ligados à cura. Então, teve uma vida, como é normal para espíritos muito evoluídos quando encarnam, essa turma não perde tempo. O tempo, 24 horas para eles é pouco. Estão extremamente dinâmicos. Então, a mensagem dele é sobre esse assunto. Como vocês verão, eu vou ler a mensagem em dois momentos, em duas partes, para nós tecermos os comentários sobre ela, né? Então, aqui vai a primeira etapa, aqui que ele começa assim. Existem criaturas que deixaram na Terra, como único rastro da vida robusta que tiveram na carne, o mausoléu esquecido num canto ermo do cemitério. Nenhuma lembrança útil, nenhuma reminiscência em bases de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes com padrões de fé, nenhum exemplo edificante nos currículos da existência, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade, nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sobre o nome o orvalho da gratidão. Em usar os empréstimos do Pai magnânimo exclusivamente para si mesmos, esquecendo de estendê-los aos companheiros de evolução, ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. E aqui vai a segunda parte, né? Que diz assim: espíritas, muitos de nós, ele se inclui, né, humildemente, já vivemos assim. Entretanto, agora os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O Espiritismo a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas, largos horizontes de ideal superior, nos impele para frente, rumo aos cimos da perfeição. A humanidade ativa e necessitada a construir seu futuro de triunfos nos conclama ao trabalho. O espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos, sede vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida,
E com a morte somente morrem as ilusões. O espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. E ele conclui dizendo: é necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Bem, nós podemos, nas várias interpretações que pode se dar uma leitura como essa, dizermos que, numa dessas interpretações, que a leitura está ligada ao quê? Ao sentido que nós damos à nossa vida. Não é um tema tão óbvio e simples como alguns podem pensar, né? Até porque nós vivemos num contexto em que eu também pedi ajuda aqui à leitura, a uma leitura, uma mensagem, a um extrato de uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, no livro Refletindo a Alma, sobre o momento atual, que diz assim: do ponto de vista social, vivemos hoje a sociedade pós-moderna, e que, numa linguagem econômica, é chamada de sociedade pós-industrial. A sociedade pós-moderna tem início simbolicamente com a explosão da primeira bomba atômica em Hiroshima. E caracteriza-se, aí vamos lá, por uma falta de identidade generalizada, por um vazio constante, pelo individualismo e pela valorização extrema da imagem sobre a realidade. Continua ela: neste sentido, a imagem sempre é melhor, mais viva e importante que o real. E conclui: para Joana de Ângeles, chegamos a este ponto, aqui não é ela que conclui, já é uma observação. Para Joana de Ângeles, chegamos a este ponto de delicada situação por causa do materialismo utilitarista, que nos leva a possuir, dominar e gozar por algum momento. Vazio e inconsciente de si mesmo, o prazer material é a meta a que a pessoa se atira desarvoradamente. Por isso que nós dissemos que não é um tema tão óbvio e simples de conversarmos. Porque o Espiritismo, ele nos trouxe uma visão realista do mundo, de você estar aqui, né? Muitos irmãos espíritas, às vezes repetindo algumas frases que estão em obras, dizem que a vida verdadeira é no mundo espiritual. E é verdade, isso é uma verdade. Mas só que, olha, a NASA disse que existem bilhões de galáxias, e cada galáxia tem 1 bilhão de sistemas planetários. Então, a matéria existe também por uma finalidade. E essa finalidade da matéria existir como um planeta como o nosso é para permitir o nosso progresso, o nosso crescimento intelectual, moral, emocional, nos superando. Mas há momentos na história de cada mundo, de cada país, em que há turbulências. O que o meu físico nuclear, Fritz J. Capra, fala no seu livro O Ponto de Mutação. Todas as civilizações tiveram um ponto de mutação. É um movimento descendente de um auge que existiu e um movimento ascendente de uma nova etapa. Quando eles se cruzam, há um ponto de mutação que é confuso, como a doutrina espírita fala, que esse é um momento de transição, que valores, princípios, tudo estaria confuso. Então, fica difícil você, no contexto em que vive hoje, que ter que sobreviver economicamente, buscar seu sustento, encontrar também o seu tempo de transcender. Mas ele é necessário. É necessário nós estabelecermos algum sentido para a nossa existência. Mas vamos convir,
até uma certa etapa da nossa vida em que você busca um equilíbrio financeiro, profissional, para ter uma qualidade de vida, para dar uma qualidade de vida, uma segurança para você, para sua família, é a busca, a convivência com o material é importante. O grande problema é ela nos viciar e nós nos desequilibrarmos, porque isso acaba nos tirando o foco da nossa existência. Não sou eu quem diz isso, né? Então, as alegações atuais para muita gente que está nessa correria e acabam muitas vezes desenvolvendo uma lógica existencial desculpista, diz assim, algumas ideias, né? Eu tenho o direito de escolher a vida que desejo ter. Esse tipo de preocupação é de cunho religioso e as religiões querem nos manipular, dizendo o que devemos fazer, dizendo o que é certo, o que é errado, o que é virtude, o que é pecado, e por aí vai. Há muitas colocações, né? Mas, na realidade, como a doutrina espírita nos explica muito bem, nós fomos criados por Deus. E olha, há 2.400 anos, um sábio grego chamado Aristóteles, ele foi o primeiro a dar uma explicação sobre o sentido das coisas existirem no mundo. E ele disse que tudo que existe no mundo existe para cumprir uma finalidade. A finalidade, então, da semente da mangueira é se transformar numa mangueira e dar frutos. E por aí foi. Então, nós fomos criados por Deus, todo o universo foi criado por Deus para cumprir uma finalidade. E ela será cumprida, é cumprida. Para isso, ele criou leis, leis divinas, porque Deus não erra, e ele criou as leis para que a finalidade com que ele criou o universo e todos os seres que habitam o universo cumpram a finalidade para a qual foram criados. Dentro daqueles comentários que eu fiz ainda há pouco, o que essas pessoas que o fazem, não as julgo, elas estão presas a um momento existencial, a um contexto, né? Não entende é que, diante dessas leis divinas, nosso livre-arbítrio é relativo. Todos temos direitos, deveres e a nossa liberdade. Nós, espíritos imperfeitos, principalmente, nos enquadramos bastante na situação de livre-arbítrio relativo, como nos fala Emmanuel no livro Consolador. Você, à medida que o espírito progride, mais liberdade ele tem, porque ele desenvolve a sua consciência espiritual dos seus deveres para com Deus, para consigo e para com seu semelhante. Aqueles que ainda estão no estágio que nós nos encontramos, temos a nossa liberdade relativa. E essa relatividade que nós temos já é enorme, porque nós escolheremos tudo o que plantarmos, como já sabemos. Então, possuímos menos direitos que pensamos, né? Nós possuímos mais liberdade até, e seremos responsabilizados pelo que fizermos, como eu falei. Assim, quem se distancia das leis divinas tem total liberdade de fazer o que deseja, mas não o direito. Por isso que nós seremos responsabilizados pela nossa própria consciência, por tudo que nós fizermos ou deixarmos de fazer. Então, você viver a vida no estilo da música do Zeca Pagodinho, Deixe a Vida Me Levar, é você desconsiderar as leis divinas que nós vamos comentar aqui também um pouco, né? Mas nós temos que compreender que, no mínimo, duas possibilidades em que dificultam as pessoas a enxergar um melhor sentido, uma busca de um sentido para a vida. Então, a primeira
se a gente pode colocar assim, nos aventurando a colocar resumidamente, é que existem certas situações íntimas que as pessoas vivem, e às vezes até de longa duração, que as conduzem a um certo vazio existencial e passam a viver uma vida de tristezas e infelicidade, isolam-se das demais pessoas por não quererem mais expor seus íntimos problemas, ou ainda temer serem alvos de novos sofrimentos e suas feridas existentes não suportarem mais nada. O outro ponto é os olhos não registrarem o que não sabem enxergar. Então, não saber enxergar está associado ao não conseguir, porque a pessoa não tem uma percepção da realidade. Olha, tem um livro chamado Um Terço da Vida, onde o espírito Hermance Dufour, ele relata algo bastante interessante sobre a nossa atualidade mundial. Então, diz ela lá que milhões de espíritos que vêm reencarnando nas últimas décadas vieram de regiões no mundo espiritual onde se encontravam alienados, depressivos, com uma série, resumindo, de problemas psicoemocionais. Estar encarnado, né, é uma bênção, porque a reencarnação, pelo esquecimento das nossas vidas anteriores, ela provoca uma quebra na continuidade da ligação mental do espírito com a situação que se encontra. Então, se a pessoa está depressiva no outro lado, como espírito, né? Por alguma grande tristeza, um grande trauma que sofreu, ela reencarna, ela não se lembra mais daquilo. Porém, aí entra Freud, fica no inconsciente, né? Fica no inconsciente. A pessoa é triste, antigamente se chamava melancolia, né? A depressão. E não sabe explicar o porquê. Não tem. A vida é um vazio para ela. Então, ela tem uma grande superação a realizar, mas ela não fará isso sozinha. E ela não consegue, então, enxergar o que ela tem, né? E tem que ser orientada a conseguir. Agora, tem outras pessoas que são fruto da mensagem do nosso irmão, do nosso benfeitor Eurípides Barçanufo, que não querem enxergar. E não querer é não buscar, né? A pessoa está naquela música do Zeca Pagodinho. Na realidade espiritual, eu sempre gosto dessas colocações que farei agora. Uma visão ocidental e uma visão oriental sobre o homem. No Ocidente, o homem, sobre a sua existência física, o Ocidente desenvolveu uma ideia generalizada de que o homem é um corpo que tem um espírito. O homem é um corpo que tem um espírito. E no Oriente, milenarmente, é o contrário. O homem é um espírito que tem um corpo. O homem é um espírito que tem um corpo. Vejam só, uma troca, uma construção frasal troca todo o sentido existencial. Então, o homem é um espírito que tem um corpo. A finalidade última e primeira é o espírito, e não o corpo. Não é a vida material, não é? Então, e também gosto de associar essas duas frases uma terceira, de um franciscano chamado Pierre Teilhard de Chardin, um padre muito conhecido, filósofo, que ele diz o seguinte: não somos seres humanos
passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então, é a mesma coisa dita de forma diferente, né, daquelas duas frases. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então, veja que aí, associando essas frases, essas ideias, com a mensagem de alerta, né, do benfeitor espiritual, imagine ele no mundo espiritual, recebendo uma quantidade imensa de encarnados que chegam lá de uma maneira que não aproveitaram nada ou muito pouco dessa existência aqui e ter que o mundo espiritual fazer um trabalho imenso para recebê-los, né, para despertá-los. Vejam só, no livro psicografado por Chico Xavier, o patrono aí da nossa casa, pelo espírito Emmanuel, no ano de 1952, hein? Mais de 70 anos aí, 72 anos. Livro Roteiro. Ele afirma numa das mensagens que naquela época, que o mundo contava com 3 bilhões de habitantes, havia um pouco mais de 20 bilhões de desencarnados, né? Então, de lá para cá, o pessoal manteve essa proporção de que o número de desencarnados seria 6 vezes maior do que os encarnados. Hoje, muitos desses bilhões estão encarnados. Somos 7 bilhões de encarnados hoje. É muita gente. E aí? Associando com o que nós vimos falando, o Espiritismo, ele diz, quando perguntado qual é o intervalo entre uma reencarnação e outra, quanto tempo leva para um espírito, depois que desencarna, voltar a encarnar? A resposta é de algumas horas até milhares de anos, né? Porque tudo depende de como você desencarna e do que você consegue fazer aqui. E aonde que nós queremos chegar citando isso? Além de quando você volta, cada um de nós voltamos, há um planejamento inimaginável para nós. Inimaginável porque ele é extremamente detalhado. É um verdadeiro mosaico, é um quebra-cabeças, né? De não sei quantas mil peças, porque você tem que reencarnar com um determinado grupo de espíritos que comporá a sua família, e com isso tem que passar por determinadas experiências juntos, em um certo país, numa certa raça, num determinado contexto cultural, extremamente trabalhoso. Muitas vezes tem muito espírito que fala assim, mas se eu não conseguir aprender nessa vida, eu vou ir na outra e eu aprendo. Olha, a gente não sabe quanto tempo vai levar para voltar e nas condições que precisamos, né? O, o momento aqui, esse nosso despertar da consciência, nós não podemos desconsiderar uma coisa. O Espiritismo é a religião que melhor nos desperta para isso. Todas fazem um despertar, todas. Porém, nós sabemos que com as informações que os espíritos nos deram e continuam a dar sobre a finalidade da nossa existência, só o Espiritismo. E eu valho aqui de um espírito que eu gosto muito das mensagens dele. Eu, inclusive, o coloco no mesmo nível. Eu, particularmente, coloco no mesmo nível do espírito Emmanuel, porque é um espírito, inclusive, participou com uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. O nome dele ele se apresenta como Irmão José. Ele tem um poder de síntese absurdo, né, que é característico dos espíritos elevados. Então, no livro dele, são 4 linhas só, do livro Lições da Vida, quem quiser dar de presente
esse livro para uma pessoa que precisa se reerguer, esse livro é ótimo. São mensagens muito reflexivas e profundas. Ele nos diz o seguinte sobre o tempo. Ninguém despreze a bênção do tempo que Deus lhe concede no mundo. Fazer mau uso do tempo é adiar a felicidade. Aí tem uma frase que ele diz que eu sempre coloco. O espírito não vai à terra para uma excursão de férias, mas sim para efetuar o aprendizado que lhe compete. Eu adaptei essa frase para os momentos que eu compartilho com a minha família, com amigos, dando aula, palestra, que ninguém está na Terra fazendo turismo existencial, né? E não estamos. É uma oportunidade, como eu acabei de citar, um planejamento reencarnatório. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência física, né? É uma oportunidade de ouro, de ouro. E o Espiritismo nos faz enxergar isso, nos faz enxergar. Bem, assistindo uns vídeos que tem de um filósofo que eu gosto, um filósofo brasileiro chamado Mário Cortella, ele tem um livro que se chama Qual é o seu epitáfio? Epitáfio, antigamente, era aquela frase que se colocava lá na pedra do túmulo, né? Aqui jaz Roberto Pinheiro, papapá, papapá. Fazia uma síntese de duas frases sobre o que ele tinha feito, ou até mais, né? Isso ainda é feito em vários lugares do mundo, né? Mas essa é uma frase muito reflexiva. Qual é o seu epitáfio? O que alguém poderia escrever no seu túmulo como síntese de você? Quem foi o Roberto? O que ele fez para ele ser lembrado? Essa, inclusive, é outra palestra desse filósofo, que ele diz o seguinte: só tem uma maneira de nós não morrermos, é sermos lembrados. Quem é lembrado jamais morre. Eu ainda há pouco falei do filósofo Aristóteles. Há 2.400 anos ele escreveu várias obras, algumas ideias dele foram ultrapassadas, porém, ninguém que faz, todos aqueles que fazem uma determinadas áreas numa faculdade, têm que estudar Aristóteles. Né? Um trabalho dele atual, o espírito elevado que reencarnou naquela época. Então, Mário Cortella diz que a única maneira de nós não morrermos é sermos lembrados. Aí vem uma outra pergunta: como é que você gostaria de ser lembrado, bem ou mal? Né? Quando você partir, alguém vai sentir a sua falta? É, são frases reflexivas. Porque há um estudo psicológico, isso já não é uma teoria, isso é um fato. A psicologia já traduz essa ideia há muitos anos. A famosa crise dos 40 anos. A pessoa, quando chega aos 40 anos, como se compara com o ditado popular, compara a vida com uma montanha, né? Em que você só vê o outro lado da vida quando chega no alto da montanha. Esse alto da montanha são os 40 anos. Quer dizer, poxa, eu estou com 40 anos, né? Quanto tempo mais me resta? Agora, com os jogos de marketing aí, né, principalmente das empresas de turismo, que dizem que você, na terceira idade, é a melhor idade, é só para te vender passagem, porque é complicado, né? Mas não há dúvida que nós temos uma cabeça melhor para, ou deveremos ter. É outra história também de elaborar um sentido para a existência na terceira idade, pós-aposentadoria. Continua a ter vida após a aposentadoria, né? Então a pessoa tem que se programar para isso. Mas então vem a crise dos 40 anos que nos chama a atenção. E tem muita gente que, por uma série de motivos, até imaturidade, ainda quer continuar depois dos 40 a viver como era antes, ter as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, acha que isso não é envelhecer.
O envelhecimento está na cabeça, não está no corpo, mas você tem que aprender a conviver com a degeneração do corpo. A cabeça é o que vai nos impulsionar sempre. Mas não fujamos dos raciocínios que eu coloquei. Qual é o seu epitáfio? Né? Quando você partir, quem sentirá a sua falta? E sobre essa busca do sentido da vida, vir mais cedo, mais tarde, como muitas outras coisas na vida, tem sempre aqueles que falam o seguinte: todos têm seu tempo. Essa é uma frase que eu também me formei em filosofia. Aí a reflexão eu gosto sempre de provocar reflexões. Todos têm seu tempo. Para mim, essa frase é incompleta. E eu não aceito muito. Para mim, todos têm seu tempo, desde que busquem o que desejam. Porque nada vai cair completo, pleno no seu colo. Ah, mas olha só, surgiu agora. Poderia ter surgido há 20 anos, há 10 anos. Quanto tempo você perdeu? Quantas coisas deixou de aproveitar? Quanto que você sofreu? E etc. Mas você não quis, como eu falei lá atrás, enxergar. Você foi no eterno adiamento. E eu falei naquela situação, né? Os que não querem enxergar, os que não enxergam, e os que não enxergam e os que não querem enxergar. Vou pegar esses dois. Vocês sabem que tem uma dura constatação na vida de relacionamento que nós temos, principalmente com as pessoas que a gente ama, que nós gostamos. É o outro não conseguir enxergar. Por quê? Entre as nossas diferenças, o nosso nível de evolução intelectual, emocional, etc. Tem pessoas que não conseguem dar um passo a mais do que estão, não é? Ela não adianta você, mas você não entende isso, você não compreende. Ela não compreende, ela não está no nível. Mas, por causa disso que eu falei, ela não se esforça também. Porque ela não tem a, aquele chamamento interior de buscar o conhecimento, de se superar. Aí, talvez entre essa frase do todos têm seu tempo. Porque o fruto ainda não está maduro. Não porque não se esforce, mas é que o ritmo dele é mais lento. Como é complexo, o espírito é um ser complexo. E o espiritismo nos ensina isso, né? A termos essa compreensão. Mas aí vem outras visões. Uma coisa é você compreender, a outra é você aceitar. Tem gente que não compreende e, consequentemente, não vai aceitar. Tem gente que compreende, mas não aceita. E tem um terceiro estágio. Tem gente que compreende, ainda não aceita, mas cria uma ponte entre os dois chamada tolerância. Tolerância. É isso que nós temos que ter, né? É o desenvolvimento desse nosso potencial espiritual. Vamos trazer o nosso assunto para o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo, tem uma mensagem com o título Ponto de Vista, em que ela fala dos sofrimentos humanos, etc., né? E sobre o ponto de vista sobre o qual os homens encaram a vida na Terra. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida para muitos, ele tem uma maneira de pensar, de agir e de ser. E quem coloca o seu pensamento na vida física, na vida corpórea, que é uma passagem, ela se torna uma vida que não vai lhe completar. Então, quem coloca o pensamento na vida espiritual
a vida física é uma simples passagem, uma breve estada aqui. E para que não se fique uma ideia errada, ainda no Evangelho, no capítulo 17, que é sede perfeitos, na grande mensagem, no grande texto elaborado por Kardec, não é uma mensagem espiritual, é o item 10. O título é O Homem no Mundo. Esta é uma grande mensagem, né, feita, no caso, por Kardec, um grande texto, que coloca realmente a posição do espiritismo na convivência com a cabeça no mundo espiritual e o corpo no mundo físico. Eu vou ler aqui para vocês entenderem uma síntese dessa mensagem que é longa. A leitura será um pouquinho longa, mas conto com a compreensão de vocês. Diz-nos lá: não julgueis que exortando-vos... Aliás, essa daqui é uma mensagem espiritual. Eu estou trocando com uma outra. Não julgueis que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos, né, os espíritos elevados, vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Sede joviais, sede felizes, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Não consiste a virtude em assumirdes severo e triste aspecto, em afastar os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Continua ele: a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, do menor até o maior. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que se encontra o ensejo de praticar. Aquele que se isola priva-se do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Então, vejam que o Espiritismo nos coloca muito bem no nosso mundo. Eu troquei aqui, essa mensagem não é de Kardec, Kardec é do homem de bem. Eu esqueci de colocar aqui o nome desse espírito que dá essa mensagem lá no item 10. Então, o Espiritismo, ele nos coloca numa situação realista, e não mística, e não idealística, né? Estamos no mundo, convivamos com as coisas do mundo, o problema é o apego, né? É o apego. E aqui eu aproveito mais uma vez a oportunidade de falar em Aristóteles, porque muita gente repete um pensamento de Aristóteles sobre o equilíbrio. Aristóteles sempre disse que a virtude se encontra no meio termo de tudo que fazemos. Entre a virtude da coragem é o meio termo entre a covardia e o excesso de coragem. E por aí vai. Aí todo mundo diz, Aristóteles já dizia que a virtude está no meio termo. Mas não fala a frase completa de Aristóteles, que ele dizia que a virtude está no meio termo, mas que este meio termo é muito difícil de ser encontrado, porque cada um tem o seu meio termo. Então vejam que não há o estabelecimento pelo Espiritismo de um padrão. O padrão é o seguinte, é o desapego. Agora, o que é apego para um não é para outro, né? Como é complexo o espírito, novamente repetimos, né? Então, o verdadeiro sentido que nós temos que dar à nossa vida, convivendo com a nossa preocupação sadia de evoluirmos espiritualmente na nossa existência, e junto com as coisas do mundo,
ele tem que ser descoberto no mundo, e não dentro do nosso psiquismo. Nós temos que associar as nossas necessidades físicas, né? No mundo espiritual, ninguém vai ganhar salário lá, né? Para comprar alimento no mercado, pagar aluguel, etc. Nós estamos com a vida física aqui, temos que conviver bem. E um sinal de evolução é você procurar a qualidade de vida. Então, o sentido de vida difere de pessoa para pessoa e até de um dia para o outro, porque cada situação na vida constitui um desafio para cada pessoa. Qual o sentido da vida para os nossos irmãos gaúchos que perderam tudo lá na enchente, né? Vai ter que adaptar ao que estavam pensando antes com o que tem que fazer agora, sem perder o sentido da vida, né? Um sentido que não é algo abstrato, mas concreto, né? E se nós não esquecermos os objetivos do espírito e o consolo que a doutrina espírita nos dá para essas situações de calamidades coletivas e calamidades individuais, os traumas, as perdas, a gente fica perdido. Eu trabalho há muito tempo em reuniões mediúnicas, né? Converso com os espíritos e sabem que um grande percentual de espíritos que comparecem com problemas nos trabalhos mediúnicos, nas reuniões mediúnicas, são de espíritos que foram pessoas religiosas. Foram pessoas religiosas. Pessoas que frequentavam as suas religiões. Como eu sempre falo para os espíritos, não adianta vir assistir uma palestra, ficar sentado aí, aguardar que apareça um palestrante estilo professor de cursinho, né? Showman, que, que me faça ficar alegre, feliz, e eu não tenha que estudar. E não estudar. O Espiritismo é a doutrina do livro. E não é só ler romance, você tem que refletir, assimilar, porque senão você, diante de um trauma, de um problema, você se desilude com a religião e com Deus. Porque não usou o período que estava frequentando para se preparar para o que é a vida, né? Todos sofrem nesse mundo porque nós estamos na transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, o sentido da vida ele sempre se modifica, mas jamais deixa de existir, né? Pela atitude que tomamos até ante o sofrimento inevitável. Então, e no caso da mensagem que nosso irmão nos deixa, o nosso benfeitor, sobre o uso do tempo. Não adianta ficarmos. Temos coisas que temos que planejar para o futuro, próximo, distante, imediato, mas temos coisas que não podemos adiar. Uma delas é a nossa evolução espiritual. Evolução espiritual, o manual chama-se Evangelho segundo o Espiritismo. Ali está um livro que nós temos que estudar. Nós temos que, como diz um outro filósofo espiritualista, ele não é espírita, chamado Huberto Robben. No livro sobre o Evangelho, sobre as bem-aventuranças, ele nos diz assim, que o Evangelho não é algo para se crer. O Evangelho não é algo para crermos. É algo para sermos. Você conheceu o Evangelho, é só o primeiro passo para vivenciá-lo, no seu ritmo, na sua dificuldade, né? Porque senão nós vamos terminar a nossa vida como o nosso benfeitor falou, né? Vamos chegar no mundo espiritual de mãos vazias e com a consciência pesada, né? Não tem como ser diferente. Então, quando nós entendemos lá o Espiritismo, e lá no capítulo 17, naquela mensagem Sede Perfeitos, no capítulo é Sede Perfeitos, na mensagem
feita por Kardec. Agora sim. Item 3, o homem de bem. Vejam só o desafio que Kardec enfrentou num capítulo chamado Sede Perfeitos. Colocar uma espécie de modelo de perfeição que nós encarnados temos que buscar. Eu não vou ler. Item 3 é fantástico. Ali está uma síntese que nós devemos buscar vivenciar no nosso ritmo, na nossa velocidade, sem hipocrisia. E no item 4, que é o seguinte, ele diz o seguinte: os bons espíritas, é o título, duas linhas aqui. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados da mensagem do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, porque um é o outro. Chegando aqui ao final das nossas reflexões, voltamos à nossa mensagem em plena era nova. Que era nova? A era que começou no ano de 1857. Publicação do Livro dos Espíritos, cuja mensagem tem início a Era do Espírito. Essa é a Era Nova, a Era do Espírito. E, repetindo a segunda parte da mensagem de Eurípides, eu os lembro. Agora, na Era Nova, os tempos são outros e as responsabilidades são maiores. O Espiritismo a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas. Largos horizontes de ideal superior nos impele para a frente, rumo à perfeição. A humanidade ativa e necessitada a construir seu futuro de triunfos nos chama ao trabalho. Ninguém sobe a montanha sozinho. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. O espírito deve ser conhecido por suas obras. Qual é o seu epitáfio? O que você fez de bom? É necessário viver e servir, nos diz Eurípides na mensagem. É necessário viver, e ele termina, é necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Aí está uma série de digressões, reflexões que são consequências de uma das muitas grandes mensagens de Jesus. Sede perfeitos. O verbo ser, sede, está no modo imperativo. O modo imperativo significa uma ordem, um desejo, um convite, uma súplica. Eu encaro como uma ordem. Um espírito elevado como Jesus, sede perfeitos. É o único título que ele concordou em ser chamado, era o de mestre. Ele não concordou de ser chamado de Messias. Então, como ele era o mestre, sede perfeitos. Essa é a lição das suas várias existências. Assim, deixamos estas reflexões para todos, para que, pelo menos uma frase, guardem. Vou dar uma cola. Qual é o seu epitáfio? Tá? O que você gostaria, como você gostaria de ser lembrado quando desencarnasse? Era o que tínhamos a falar, então. Muito obrigado pela oportunidade aí, a nossa querida casa.